O teste de tração. O primeiro material do teste com fenômeno de ponto de escoamento. Neste primeiro teste de tração, será um aço carbono simples com fenômeno de limite de escoamento. Esta é a peça de teste e tem uma região de teste cilíndrica com um diâmetro original de 10 mm, D0, e o comprimento original de 100 mm, L0. Dentro desta região de teste foram desenhados marcações em intervalos regulares. Eles ajudam a visualizar e medir o comportamento plástico da amostra usando um controle manual. O operador move as pinças para cima para sua posição correta inicial. Agora podemos colocar as extremidades rosqueadas da peça de teste nas garras inferior e superior da máquina de teste. Na próxima etapa, ele posiciona o extensômetro em sua posição de trabalho e verifica se tudo está preparado corretamente. E em seguida, ele seleciona todos os parâmetros de controle de teste no computador. Pronto para iniciar o teste, as alças de fixação do sensor de deslocamento relativo são cuidadosamente posicionados sobre a peça de teste. Dessa forma, o comprimento do medidor pode ser verificado em todo o teste de tração. O comprimento do medidor é exibido no canto inferior da tela. No início, atinge 100 mm durante o teste de tração. O alongamento do corpo de prova é lento e constante, com uma velocidade padronizada. É registrado a força de reação que a peça de teste realiza ao alongamento imposto e pode ser visto no canto inferior esquerdo do computador. Exibe o comportamento de alongamento do material. Pode ser melhor observado em um diagrama de alongamento pela força. A força F está sendo traçado para cima no eixo vertical. O alongamento ΔL para a direita no eixo horizontal. Inicialmente, a força aumenta rapidamente. A força e o alongamento são proporcionais e formam uma linha reta íngreme. Nesta área do diagrama, o material se comporta elasticamente. Se a carga for retirada, o corpo de prova voltaria ao seu comprimento original. Na medida em que a força aumenta, um fenômeno de escoamento começa a surgir no ponto ou final da área elástica e pode ser visto claramente uma transição para o regime plástico. É acompanhado por uma queda repentina de carga. Se a carga for retirada agora, o corpo de prova não voltaria ao seu comprimento original. Mas, em vez disso, mostra um alongamento permanente. Nesta fase do teste de tração, ocorre o nível de força quase constante com pequenas flutuações. Esse fenômeno chamado de regime de escoamento. Na medida que o corpo de prova continua se deformando, a força aumenta novamente. O material se opõe a um aumento de força contra o alongamento submetido e endurece sob tração até o ponto de força máxima, em que o corpo de prova é esticado uniformemente ao longo do seu comprimento. Isso significa que a peça de teste fica mais longa e mais fina, mas mantém uma forma cilíndrica. Assim que a força máxima é atingida, começa a se formar um pescoço na peça de teste. Toda a deformação plástica adicional agora ocorre apenas neste ponto do empescoçamento e, eventualmente, a ruptura acontecerá nessa região. No diagrama de força pela deformação, a força FEH é chamada de limite de elasticidade. É a maior força que a peça pode sustentar dentro do regime elástico. FEL é definido como limite de escoamento e FMAX como limite de resistência. As propriedades de tensão do material podem ser calculadas.
como a tensão do limite de elasticidade, REH. É calculado dividindo a força, FEH, pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. A tensão de escoamento, REL, é calculada dividindo a força FEL pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. A tensão do limite de resistência, RM, é a razão da força máxima de tração pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. Nesta última etapa, o operador posiciona para o lado o extensômetro e remove o corpo de prova da máquina de ensaio. Ele une os fragmentos e mede o alongamento percentual após a fratura, que é a variação do alongamento pelo comprimento inicial do corpo de prova. Neste ensaio, o corpo de prova atingiu cerca de 30% de alongamento. O percentual de redução de área após a fratura pode ser calculado medindo a menor área do ponto de empescoçamento, DU, e dividindo pela área da seção original. No segundo teste, o material a ser utilizado é um material sem o fenômeno de escoamento. Neste caso, é uma liga de alumínio reforçado. A peça de teste tem exatamente a mesma forma e dimensões do teste anterior, com dimensões iniciais de 10 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento. Depois de encaixar e prender o corpo de prova na máquina e o sensor de deslocamento setado, o ensaio pode começar. A curva linear inicial no regime de alongamento elástico do material mostra-se novamente, mas desta vez o final da área elástica não é evidente. Acontece uma transição gradual de queda da força de tração no regime elástico para o regime plástico. Após essa transição, a força aumenta e a peça de teste é esticada uniformemente ao longo do seu comprimento no ponto de forma máxima. A partir deste ponto, o pescoço começa a se desenvolver e toda a deformação plástica subsequente está confinada a este pescoço até ocorrer a fratura. É o estresse que causa 0,2% da deformação plástica no material, e esta é a maneira de calculá-lo. Para o corpo de prova deste teste, com comprimento inicial de 100 mm, o resultado é de 0,2 mm para o limite de escoamento. Para localizar o limite de escoamento no gráfico, basta traçar uma reta paralela à reta linear do regime elástico, posicionada em 0,2% no eixo horizontal do percentual de alongamento. O ponto que esta reta paralela cruza a linha do gráfico, a altura deste ponto se chama FP, força de limite de escoamento, em que divide os regimes de deformação antes elástico e posterior plástico. A tensão RP02 é igual à força aplicada pela área da seção transversal original do corpo de prova. O alongamento percentual de resistência à tração após a fratura é calculado como no primeiro teste.